Você tem uma ideia inovadora e quer vir morar no Canadá? Preste atenção nesse vídeo. Roda a vinheta! Você tem que prestar atenção nessa oportunidade. Hoje nós vamos estar falando do Startup Visa, que é um programa de imigração para as pessoas que querem empreender no Canadá. E quer trazer uma ideia inovadora que, juntamente com a incubadora, um programa de incubação, vai poder então aplicar para residência permanente aqui no Canadá. E o melhor que pode vir a pessoa, a família, inclusive a família dos sócios também. E eu trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos do que a Marcela, da Inova in Canada, que vai estar nos explicando como você pode fazer sua ideia virar um negócio e, com o seu negócio, obter a residência permanente no Canadá. Marcela é de casa, né, Marcela? Obrigada pela presença, pela oportunidade. Sempre. Vamos lá. Então, a Marcela trabalha com a Inova in Canada, que é uma empresa que faz essa ponte, né? Isso. Porque nós sabemos que o Startup Visa é um programa que era piloto, que hoje é fixo, onde você pode trazer uma ideia e você precisa de um apoio ou de um designated um angel investor, uma incubadora, né? Ou um venture capital, né? E aí o que acontece? A Inova in Canada é uma empresa que tem, obviamente, esses apoios para poder, obviamente, colocar o seu plano em ação. Então, você tem uma ideia, Terry, tem uma ideia, eu quero abrir um negócio, um site, um programa, algum tipo de aplicativo, um jogo, uma loja, e eu quero levar para o Canadá. E é muito bom que é uma opção, a contrapartida, talvez, dos caminhos tradicionais que são usados, como college, como oferta de trabalho. Às vezes você é um empreendedor já, você talvez não quer investir num college um tempo e quer empreender o seu negócio, trazer talvez uma ideia nova do Brasil. A Inova ajuda nesse sentido, não é, Marcelo? Sim. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que uma ideia inovadora não é uma coisa totalmente nova, não é zero. Então, se você tem um empreendimento, ou se você não é empreendedor ainda, e você vê que o mercado tem algum problema e você percebeu que pode fazer algo novo para solucionar aquele problema que outras pessoas não estão solucionando, já é uma possibilidade de trazer essa ideia aqui para cá. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ver se é adaptável ao mercado canadense. Porque, às vezes, a ideia no Brasil funciona, mas aqui, por causa da cultura, o estilo, clima, talvez não funcione 100%. Então, a gente precisa adaptar essa ideia ao mercado canadense. Essa é a primeira coisa que eu faço. Eu valido a ideia e faço a adaptação ao mercado canadense. Um outro ponto importante é que precisa ter um componente digital ou tecnológico, porque é o DNA do Startup Visa Program. E aí, quando você fala em tecnológico, pode ser um site, um aplicativo? Sim, pode ser um sistema interno também, um próprio... Um software, um e-commerce, um marketplace. Até se for uma ideia física que tenha patente, uma tecnologia inovadora, também a gente consegue encaixar. E aí você pergunta, mas eu não sou profissional de TI, eu não sou desenvolvedor. Eu não sou. Eu sou meio empreendedor. Mas você enxerga que talvez se tivesse um sistema aqui na sua empresa que fizesse esse fluxo com seus clientes, você teria muito mais sucesso, perderia menos tempo. E nós tivemos que fazer isso, adaptar isso, compramos. E isso é uma ideia. Então você percebeu que, por mais que tenha vários CRMs no mercado, não tem um específico para imigração. E aí você teve que fazer uma adaptação e uma criação. Isso poderia ser uma ideia incubável. Eu conseguiria incubar. Você trouxe uma solução, um problema vigente, que seria uma falta de sistema específico para o seu setor. Você idealizou e aí você, durante o processo, você vai contratar profissionais que vão conseguir desenvolver. Mas você, como sócio da empresa, como CEO, você idealizou tudo isso. E isso é válido para o programa do Startup Visa. Então, na verdade, é um programa de imigração que o governo está trazendo empreendedores ou pessoas que estão investindo com ideias, porque você pode ser um sócio de uma pessoa com ideia, mas você está entrando como investidor e você tem um know-how na parte financeira, talvez, que pode entrar para poder, obviamente, gerar empregos no futuro e, obviamente, estimular a economia. Então, um programa onde eu vou trazer a sua ideia para você gerar emprego, gerar benefícios à sociedade, obviamente, sociocultural canadense. Então, é um caminho de residência permanente muito inovador, interessante, para quem talvez não quer fazer o caminho tradicional. E você falou uma coisa bem importante. Como o programa permite que você tenha até 5 sócios na empresa, não significa que você vai colocar 5 pessoas que fazem a mesma coisa. Até porque é uma sociedade boa, é uma sociedade onde os sócios se complementem.
Então, se uma pessoa é de TI, outra pessoa é de finanças, outra é administração, outra é comercial, vendas, outra é marketing, todos com o mesmo propósito, com a mesma visão e com o objetivo de fazer a empresa dar certo, se unem para desenvolver essa empresa. E aí é elegível para residência permanente os sócios, famílias, cônjuge e filhos de até 22 anos. Então, antes de completar 21 anos e 11 meses, vamos dizer assim, né? E aí você consegue... 29 dias. E 29 dias. Então você consegue tornar todo mundo elegível. E é um programa que você, se você cumprir a objetividade do checklist do programa, a subjetividade vem de você desenvolver ou não o negócio. Então, se você está disposto a desenvolver o negócio, essa é a subjetividade. E o que é mais fantástico é que o inglês é bem baixo. É CLB 5, então the book is on the table, né? É bem tranquilo, não é um inglês tão elaborado assim, eu diria. Mas alerta! O CLB 5 é para você atingir o mínimo para aplicar para residência permanente. Mas você vai ter que vender seu peixe aqui no Canadá. Como é que você vai negociar, falar da sua empresa, fazer um pitch da sua empresa? Se por acaso, o que é o pitch, Marcelo? Pitch é uma apresentação que você faz no PowerPoint e aí você fala qual o problema que você vai solucionar, qual que é a tua solução, qual que é o teu target market, o tamanho desse mercado, o teu business model. Então tudo isso a gente trabalha na minha consultoria e dentro da incubação também. Porque a primeira fase da incubação é total de conceituação e fundamentação. Você não precisa sair com o business funcionando, você precisa ter uma ideia factível e que possa ser adaptável ao mercado canadense. Então, na verdade, você tendo uma ideia, tendo um nível de inglês, podendo ter até 5 sócios que vão, obviamente, estar dentro do projeto. Então, quer dizer, a incubação, os gastos, né, da incubação podem ser divididos, que é uma coisa muito importante também, né, que é um grande negócio, pode dividir entre os sócios a questão. Você vai poder obter a residência permanente, vai poder obter um work permit, se você fosse, né, durante o processo do PR. Então você vai poder vir para o Canadá, começar seu plano de negócio, né, abrir sua empresa, incorporar, fazer todo o processo de incubação e, obviamente, começar. Uma coisa que é muito importante nesse programa, que eu acho super legal, é que tem o inglês não tem que ser muito alto, 5 sócios, tem que mostrar algum tipo de, o porquê que você é essencial para a empresa, seja financeiro, seja na área de marketing e tudo. É que o sucesso da empresa não determina o pior. Então, se a empresa não for bem sucedida, se o negócio não se dar certo, não quer dizer que o seu pior vai ser negado. Sim, e não quer dizer que o seu pior vai ser retirado, né? Isso. Vai que você recebe e depois a empresa não deu certo. Só que o que o governo quer ver? O governo quer ver que você é genuíno, que você tem realmente interesse em desenvolver um negócio no Canadá, que vai escalar de forma nacional, global, a longo prazo vai contratar funcionários. Então, se você se esforçar para que isso aconteça, desenvolver o plano, abrir a empresa, fazer tentativas de venda, e aí, se por acaso, né, passou um tempo e caiu naquele vale da morte das empresas, né, que morrem nos primeiros 5 anos, não deu certo, o governo não vai tirar o PR. Até porque o governo sabe que você é empreendedor, você pode abrir outros negócios, então o governo não tem interesse ou voltar a trabalhar. Ou empreender de uma empresa. Exatamente. Né? Então, e é fantástico, porque não é baseado no sucesso da empresa, o seu pior. É baseado na incubação que você fez. Que, aliás, explica pra gente por aqui como que é o processo de incubação, porque eu sei que são 14 meses, se eu não me engano, Sim. Mas a carta de apoio, meio que a primeira OK letter ali, sai dentro dos primeiros 2 meses, se eu não me engano. Um pouquinho mais. Então, como é que funciona? A primeira etapa é a gente ter São 2 etapas que acontecem mais ou menos no mesmo tempo. Que é você ter a sua admissibilidade ao Canadá validada pelo consultor de imigração. Então nós até a FIA fazemos isso. Isso. Então ele vai dar o check, ok, essa pessoa está admissível. Aí eu preciso validar a sua ideia de negócio. Se tem o componente tecnológico, digital, ou se tem a patente, se está de acordo com... se vai funcionar no mercado canadense. Com essas 2 validações, a gente pode, ok, eu consigo fazer eu vou fazer o pitch da sua ideia para a incubadora. E aí eu vou ter a autorização. Ok, essa empresa pode participar, acontecer o match. E aí você vai ser incubado numa instituição que fica dentro de uma universidade pública. Essa instituição vai trabalhar com você ali nos primeiros 7 semanas, 8 semanas, conceituação e fundamentação do seu business no Canadá também. Validar o seu problema e te ajudar a desenvolver. Quando acabar esse período,
vem um período de break, mais ou menos, que é de 3 semanas, para você terminar de formatar os documentos que você precisa para pedir a carta de suporte, que seria o Lean Canvas, o pitch deck e o business plan. Aí você pede a carta de suporte. E a Inova sempre ajudando nesses aspectos. Sim, a gente apoia. Se eu não fizer, eu tenho profissionais como você no meu diretório de parceiro, e esses profissionais ajudam a desenvolver. Sim. Com esses 3 semanas, porque a incubadora, ela tá ali para desenvolver negócio, o foco dela não é imigração, mas ela sabe que a imigração é parte importante de tudo isso. Então ela dá esse break para você resolver as coisas para pedir a carta de suporte, que é o documento base do Startup Visa. A incubadora vai levar mais ou menos 4 semanas. Então você vai ter a elegibilidade ao Canadá, se você fizer tudo certinho, a residência permanente, desculpa, mais ou menos no 4º mês. Então, e aí a pergunta, eu posso começar fora do Canadá? Eu tenho que estar fisicamente aqui dentro? Você pode estar em qualquer parte do mundo. Você pode fazer 100% online. Você mencionou que pode pedir o Work Permit ou não. Então você pode fazer 100% online, incubar online, abrir sua empresa online, começar a desenvolver online e chegar no Canadá já como residente permanente. Ou você pode começar tudo, quando você receber a carta de suporte, você pede um Work Permit para trabalhar na sua própria empresa. E aí você consegue vir para o Canadá antes de sair a residência permanente. Então é uma questão de estratégia entre você e os seus sócios, a sua família, para decidir qual que é o melhor momento para chegar no Canadá. E é importante mencionar que para você entrar pelo Startup Visa, você não tem que ter muitos recursos. Não é uma coisa fora 200 mil, 100 mil dólares. Tem uma tabela mínima de recursos, tá? Mas não é bem próximo ao que a gente usa para o Express Entry, por exemplo. Agora, quando vai fazer o Work Permit, é uma tabela diferente, porque você vai estar vindo para o Canadá, trabalhando aqui no seu próprio negócio, e vai ter certeza exatamente que você não vai passar aperto financeiro. E nós vamos estar te dando essa tabela, esses valores, tudo durante o processo, né? Mas é importante que você pode começar o processo fora do Brasil, ou fora do Canadá, desculpa, e aí, obviamente, você pode começar todo o planejamento e já sair do Brasil com o Work Permit, ou já até, inclusive, com o PR, né? Mas é tudo, obviamente, feito online. E uma outra coisa que eu acho super legal da Inova é que vocês fazem o match. Então, eu não tenho a ideia. Ah, ok. Esse é o segundo match. O match, eu faço o match da sua ideia com a incubadora. Segundo match é com eles mesmo, viu, gente? Eu sou o Tinder das empresas. Match. Então, o segundo match é o seguinte, o que acontece? Vem cliente pra mim e fala, Marcelo, eu tenho ideia, mas não tenho recurso. Marcelo, eu tenho o recurso, mas não tenho ideia. Eu tenho recurso, tenho ideia, mas não tenho tempo. Então, eu percebo que essas pessoas precisam agregar sócios. E como são até 5 sócios, se tem espaço ali, eu vou falar, ok, você quer que eu faça sua análise do seu perfil, veja suas habilidades, suas skills, aonde você sente falta de um sócio, quanto que você pode investir, quanto que você espera que esse sócio invista, faço essa análise, incluo você no meu banco de dados de sócios, com admissibilidade ao Canadá, importantíssimo, e à medida que vai surgindo, se não fizer o match com as próprias pessoas que já estão no banco, ou vão surgindo novas pessoas, eu identifico, falo, olha, aqui funciona, essas 3 pessoas combinam, tem a mesma área de startup, o investimento é completa, são de áreas diferentes, vão se complementar também na questão de habilidades, e aí a gente promove o match. Em outras palavras, eu não preciso ser a pessoa que tem uma luz, que tem a ideia... Jeff Bezos ou Zuckerberg, não precisa. Não precisa ser uma pessoa que tem, talvez, o capital, o interesse, ou tem uma experiência que pode ser uma coisa interessante para um negócio, né? Seja administrativo, seja marketing, seja financeiro, seja o que for. Então, qualquer um praticamente pode entrar pelo Startup Visa se tiver, obviamente, os recursos e, obviamente, o inglês e, obviamente... E o Proof of Funds. Só tem que, assim, gente, quando vai fazer juntar sócios, aí vem uma responsabilidade maior. Porque aí o processo não está só em você, é uma empresa que envolve vários sócios. Então, no momento que você decidir, eu quero ter sócios, até sócios conhecidos. Às vezes você coloca, sei lá, seu primo, família, né? Seu tio, seu cunhado, junta tudo e faz uma sociedade e você divide os custos da incubação, o custo pessoal e da empresa. O custo pessoal seria o pessoal do teu próprio programa de imigração.
Mas Que inclusive tem que ser enviado perto, juntos, porque a imigração só começa a conjugar quando está todos os sócios juntos. Né? Isso é importante. Então, você, a partir do momento que você receber a carta de suporte que te dá a elegibilidade à imigração, você tem 6 meses para fazer a aplicação. Você e os demais sócios. Se um sócio não fizer, invalida a aplicação dos demais. Porque o governo, ele amarrou, né? Porque ele falou assim, não, eu quero uma unidade, eu quero uma empresa focada e com o propósito de abrir esse negócio aqui no Canadá. E também o governo quer que atrase, né? Desculpa, um sócio diferente ou algo assim. Sim, então isso é bem importante. Se você for juntar sócios que você conhece, ou se você for entrar com sociedade, que já aconteceu, a gente já fez matching de 4, 5 empresas aqui já. Mas todo mundo tem que estar bem certo que vai cumprir os deadlines, os tempos estabelecidos para que o inglês seja atingido, que o Proof of Funds seja juntado. A pessoa admissível, não tem um criminal, não histórico, nada disso. É muito importante. Então é um programa assim, bem sério, gente. E é fantástico. Gente. Fantástico. Eu, na verdade, eu sou apaixonado pelo Startup Visa, é uma coisa que eu tenho focado muito aqui na nossa empresa. Primeiro step seria fazer uma consultoria de imigração. Dentro da consultoria, após a consultoria, nós vamos te oferecer uma avaliação para o Startup Visa. Depois que a avaliação é feita, nós encaminhamos ela para a Inova em Canada. A Inova em Canada vai começar a trabalhar com você, para fazer a parte da ideia, do pitch, da incubação. Você volta para a TFA na hora de aplicar o Work Permit e o PR, e aí você continua a incubação com a Inova. Então, esses são os steps. Então, você entra em contato com a TFA, a gente conversa, a gente prepara toda a documentação, faz uma avaliação do histórico, financeiro, etc., e a admissibilidade ao Canadá. Passamos para a Inova em Canadá, e aí ela vai lidar com você. Depois você volta para a TFA na parte do PR. Então, é fantástico. É um cronograma de etapas que precisam ser seguidas e que, no final das contas, você pode ter a chance de aplicar para residência permanente no teu 5º mês a partir do início. Sim. E isso é fantástico. Então, assim, fez toda essa parte para entender se o programa funciona mesmo para você. Se funciona, validar a parte técnica imigratória. Aí a gente faz a validação da sua ideia aqui na Inova, eu faço o match da sua ideia com a incubadora, você inicia na incubadora, faz essa primeira fase de conceituação e fundamentação, fecha os documentos, solicita a carta de suporte, com a carta de suporte em mão, volta para o Terry, aplica para o teu PR, aplica para o teu Work Permit, e aí você continua na incubadora por mais 12 meses, com workshops mensais. E agora você vai aprender sobre como abrir a empresa, como contratar funcionários, tributos. É um acompanhamento, né? É o que todo empreendedor sonha, que eu também nunca tive, de ter alguém explicando passo a passo como é que vai montar uma empresa, ainda mais em outro país. Tem feito muitas coisas diferentes, eu acredito. Isso que é o bonito também da incubadora, que além de te ensinar a você empreender num outro país, te conecta com pessoas que podem fazer o teu tempo ser mais curto. Sim. Não que você não ia chegar lá, mas, se você conhecesse alguém que te ensinasse uma coisa antes, você já teria diminuído esse tempo. Então, sugiro, se você tem uma veia empreendedora, se você tá com um negócio aí na sua cabeça e fala, eu queria ter a minha própria empresa e quer começar aqui no Canadá, vem com a gente que a gente vai Entre em contato, nós vamos te ajudar. Deixa o seu comentário aí, vamos abrir uma empresa no Canadá, vamos inovar? Qualquer questão, entre em contato com a gente, nós estamos à disposição. Marcela, obrigado mais uma vez, como sempre. Vamos abrir várias empresas no Canadá. Meu sonho, meu propósito é a nossa comunidade brasileira empreendedora ser fortíssima e a gente dominar o Canadá, cheio de empresa brasileira. Vamos trazer, vamos gerar emprego. Um abraço a todos. Até mais.